sobre o seu reino. Venha, 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 venha. Venha, Senhor. Que o seu reino seja estabelecido aqui, nesta hora, neste lugar. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade, aqui na terra, como é feita nos céus. Sobe aos céus, suba aos céus. Oh, xererere, balabaxê. Vem, 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 Senhor. Vamos, igreja, em uma só. Somos corpos, somos filhos, filhos de Deus, filhos de Deus. Somos filhos amados, filho amado, somos filhos. Oh, Jesus, oh, Jesus. Estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos a sua soberania sobre este lugar, sobre este campo. Toma, Senhor, em tuas mãos todas as igrejas representadas desta hora. Oh, Jesus. Vem, Jesus. Vem, 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 Jesus. Interceda pela sua casa, interceda pelo teu pastor, interceda pela tua igreja. Ore, 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 ore. Ore pela igreja do Brasil. Ore. Oh. Você pode levantar as mãos para os céus. Isso não estava no meu coração, mas o Espírito, nós estamos movidos ao Espírito Santo de Deus. Levanta as mãos para o céu, você que pode, todo mundo. Quem está lá fora, quem está servindo, aonde você estiver, ouvindo a minha voz, pare o que você estiver fazendo, levante as mãos para os céus. Você pode fechar os olhos e você pode buscar a sua igreja, o prédio da sua igreja, agora a sua memória. Você pode. Vamos orar todos como corpo de Cristo. Tá vendo a sua igreja aí? Você é igreja, você é templo. Você está nesse templo aí que você está olhando, que você está vendo, sabe? Porque Deus te colocou lá para uma missão, para fazer algo, um propósito. Eu não sei qual é, mas Deus já colocou no seu coração. Então aonde você estiver, aonde você ouvir a minha voz, quem estiver servindo, você vai levantar sua mão para os céus. Você que é de Santa Felicidade, você que é de Colombo, você que é de Almirante, Mandirituba, sede, você vai agora conectar-se aos céus. Venha ao teu reino, Senhor. Seja feita a sua vontade aqui na terra como é nos céus. Ele está aqui. Os ministros vão subir. E antes de começar o louvor, você vai clamar. Aleluia. Vamos todos juntos. Levante as suas mãos para os céus. Oh, xererere balabás, xererere balabaxê. Ele está aqui, Ele está aqui, Ele está aqui. Oh, xererere balabaxê. Vem, 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 Senhor. Xererere balabás. Vem, vem, vem. Deixa Ele tocar em você. Deixa Ele tocar
Aos teus pés é onde eu quero estar, em meio à tua santidade, ali quero ficar. Não vim atrás de bênçãos, Jesus, não deves nada pra mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti. Lamento por não viver indiferente, lamento por não cantar de coração. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Lamento, lamento por viver só pra mim mesmo. Lamento por não viver que és meu sustento. Leva-me ao primeiro amor, eu abro meu coração a ti. Eu não vim atrás de bênçãos, não vim atrás de bênçãos. Jesus, não deves nada para mim, mais do que tu podes fazer, só quero a ti, só quero a ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti. Espírito Santo de Deus, se faça presente nesse lugar, venha fluir com teu rio, Deus, venha nesse lugar, Deus, derrama seu poder, sua unção, Pai, sobre cada um de nós. Estamos aqui, Deus, para te louvar, Pai, para te pedir, Pai, venha se fazer presente em nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Você pode cantar novamente? Eu só quero a ti, nada mais, nada mais, nada além de ti, só quero a ti, nada mais e nada mais, nada além de ti, pois uma vez que eu coloquei
satisfaz. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, nada mais me satisfaz. Aleluia! Dê uma forte salva de palmas ao Senhor. Ele é o único digno de todo o nosso louvor, de toda a glória, de toda a adoração. Somente Ele é Deus. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso protetor. Aleluia! O nosso Deus. Aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia! Aleluia! Graças a Deus. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos. Você que chegou faz pouco, seja muito bem-vindo. E você que já está aqui faz mais tempo, você também é bem-vindo. Não fica com ciúmes, não. Amém? Irmãos, nós despertarmos para a grande comissão é uma grande necessidade do mundo espiritual, da nossa vida espiritual. Amém? Não é uma necessidade de Deus só especificamente, né? Como nós aprendemos aqui, e é uma grande verdade, a missão é de Deus, amém? A missão é de Deus, e Ele nos dá essa honra, esse privilégio de participar da missão, e Ele fez isso através de Jesus, compartilhando conosco aqui nós chamamos da grande comissão, né? Ele nos comissionou, né? Ele compartilhou conosco a missão dele. E para andarmos com Ele, nós precisamos entender que isso é uma honra que Ele dá para a gente, que isso é um privilégio. Muitas pessoas se sentem cobradas, é ou não é verdade? Falou em grande comissão, falou em evangelismo, falou em ganhar para Jesus, né? Eu sei porque eu já fui um membro de igreja que não estava preocupado com a missão da igreja. Eu já fui um membro de igreja assim, né? Eu me lembro quando meu pastor falava em fazer a obra, eu falei, lá vem o pastor com esse negócio aí de ganhar para Jesus. Ele deve estar querendo que a igreja cresça para a fama dele aumentar, não é? Para ele ter mais dinheiro, né? E como eu rejeitava aquilo, eu tinha que arrumar uma crítica para conseguir sustentar a minha grande omissão, porque não é fácil sustentar a grande omissão também, a gente tem que arrumar uma desculpa, não é verdade, né? Então é muito importante, irmãos, né, que vocês aceitem que estar envolvido com a grande comissão é uma necessidade nossa, porque sem ela nós não andaremos com o Senhor Jesus. Teremos dele a resposta que aquele mestre da lei, que ficou impressionado pelos milagres, pelo poder, pelas maravilhas, pela autoridade que via emanar dele, impressionado com ele, que segui-lo. E o que ele disse para ele? Olha, né, eu entendo assim, tá bom, gente, né? Por favor, aceite a minha heresia, né? Olha, é mais fácil você ter comunhão com as raposas e com os pássaros do que comigo. Rapaz, ele era um religioso. Imagina um religioso, né? Uma pessoa religiosa que deve ter comunhão com Deus, mas é mais fácil ele ter comunhão com a raposa, ter comunhão com os pássaros, do que com o próprio Senhor, não é? E para ter essa comunhão nós precisamos, para andar com Ele nós precisamos estar envolvido naquilo que Ele está, né? E Ele está trabalhando, amém? Nós temos que discernir o trabalho que Ele está fazendo sobre a terra. Eu entendo que esse é o rio de Deus,
e a gente entra nele daí. Amém? Não é? E para nos ajudar, né, se você entende isso, para nos ajudar a despertar para isso, né, eu convidei também meu amigo, meu irmão, pouco tempo a gente se conhece, não é? Pastor Dilson, pode vir aqui, Pastor Dilson. Pastor Dilson é da Igreja Quadrangular. Ontem até a gente... Ontem o missionário aqui, pastor, começou a pregar, ele falou lá o slogan da Quadrangular, né? Eu pensei, mas esse cara não é da Jocum, não? Da Quadrangular. Glória a Deus, né? Mas não importa, é de Deus, né? Irmãos, pastor Dilson, conhecemos ele através do pastor Valdeci, né? Acho que o marido de vocês já conhece ele, né? O pastor Valdeci foi para Quitandinha e está congregando com ele lá, né, na igreja. Lá ele é conhecido como pastor Monteiro, né? Então, através do pastor Valdeci, nós tivemos esse contato. Tive lá pregando um seminário, foi, né? Foi agora esses dias, né? No seminário para os líderes, né? O primeiro, não. Ano passado, início do ano, né? Janeiro, né? Janeiro, isso. Tivemos encontro de princípio, eles passaram aqui conosco. Faz que nem um mês ainda, né? Nós estivemos fazendo encontro de princípio lá. Servimos o irmão lá com alegria. E como, né, o trânsito de lá para cá é meio complicado, nós decidimos ficar no culto lá, né, pastor Beto? E fomos muito abençoados. E nesse culto, o Senhor mostrou algo com relação ao Senhor, que é por isso que eu convidei o Senhor para estar aqui. O Senhor mostrou para mim o amor que Ele tem pela cidade, em ganhar aquele povo para Jesus. Quando Ele falava, Ele não falou, Ele não disse assim, ó, eu amo Quitandinha. Não, mas eu percebi isso do que Ele estava falando. E eu pensei assim, sabe, gente, às vezes a gente não tem amor para ganhar a nossa família para Jesus, mas Ele é um homem que clama por uma cidade. Eu tenho certeza que Ele tem a compartilhar com a gente. Amém, pastor? Deixa Deus dar o seu com força em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amém. Deus abençoe. Olhe para o lado direito, para o lado esquerdo. Essa pessoa mais bonita do seu lado, diga para ela boa noite. Deus abençoe sua vida, sua casa. Pode assentar-se diante de Deus. Aí no final os músicos cantam conosco, né? No final da palavra, eu coloco um fundo lá. Deus abençoe, o Ministério do Louvor estava ouvindo. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos falando com o Nilson é baterista. Ele falou, bem afinado, né? Bem bacana o louvor aí, né? E nós podemos perceber a sintonia, a dedicação de vocês aqui, amém? Sobe aqui, Nilson. O Nilson, eu estou discipulando ele para ser pastor, tá? Sabe por quê? Eu só tenho menina em casa, né? E as meninas, por enquanto, até agora, não decidiram ser pastora na vida, porque é um chamado, e a gente tem que ter uma percepção que se Jesus não voltar, a gente vai ganhando idade, e precisamos deixar um substituto, mas o substituto tem que caminhar com você. Ele tem que ter a percepção que você tem, o amor que você tem, a fé que você tem. Você deve gerar no seu sucessor paixão. Por isso ele caminha comigo, alguns líderes caminham comigo, para que pudessem observar, andar mais perto, porque os anos passam e a gente não consegue. O que eu fazia há 20, 30 anos atrás, eu já não consigo fazer mais. Cansaço, por exemplo, fazer campanha de 20, 30 dias no monte consecutivos, hoje eu já não faço mais isso. O corpo físico já não aguenta, né? Garganta não aguenta. Então a gente já ora e vai vivendo das orações e também das experiências, não deixa de orar, mas já não faz aqueles propósitos tão violentos como a gente fazia, de subir ao monte, ficar lá, imagine 21 dias, geando, frio, e você estando lá. Nós precisamos gerar sucessores que façam isso, né? Então ele vai dar seu boa noite aí. Então. Boa noite, irmãos, graça e paz. Quero deixar meu boa noite, parabenizar
Muito bela a conferência, muito bonita a igreja também. Muito boa a palavra que o pastor deu também, logo à tarde, antecedendo. E quero dizer para vocês que a hora que ele estava ministrando ali, eu lembrei da minha sala de aula. Que lá na minha sala de aula, muitas vezes a gente pensa, poxa, onde que eu vou? Vou sair para fora, ganhar almas, buscar pessoas. Mas às vezes é na nossa sala de aula, é na nossa casa, é na nossa comunidade, no nosso bairro. Lá na minha sala de aula, é eu e mais um. Cristão mesmo, eu e mais um. O resto é tudo de outras religiões. Cara, quando eu entrei, pensei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas é nesses lugares que a gente tem que levar o nosso testemunho. É onde a gente tem que mostrar que verdadeiramente a gente é cristão e não deixar se corromper com o mundo e com as pessoas. Que muitas vezes pessoas vão tentar colocar outras ideias na nossa cabeça, na nossa mente. Mas é a gente levar realmente a verdade para elas. Falar que Jesus Cristo salva, batiza, cura e voltará. E que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Que Ele não muda sobre nossas vidas. O que muda muitas vezes são as nossas atitudes. Eu vou ficar por aqui, senão eu vou querer falar mais. Amém, né? Abra sua Bíblia comigo, Lucas 9. Eu já fui muito pentecostal, hoje estou batista, tá? Sabia que a gente passa por fases no ministério, daqui a pouco eu vou falar, a gente passa por fases, né? Fase do início, fase do amadurecimento, e a gente vai entendendo algumas coisas, né? Amém? Assentado mesmo, todos acharam? Lucas 9, diz que é o Novo Testamento, né? Ainda diz que é no Novo. Diz assim: e, convocando os seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade e poder sobre todos os demônios, para curarem enfermidades, e enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Amém? Graças te dou, Pai, por estar aqui, pelo dom da vida, pela oportunidade, pela essa família que nos acolhe com tanto carinho e amor, pelo que nós ouvimos, por o que estamos aprendendo. E na medida possível que nós for falando, vai revelando algo ao nosso coração e que venha falar poderosamente em nossas vidas e com cada pessoa que está aqui. Amém. Deixa eu dar uma introdução aqui antes de eu começar a falar. Eu fiquei encantado com o forro dessa igreja, né? Isso aqui, a pessoa que sonhou, teve um belo sonho, bonito aí. E quem executou também, um profissional qualificado, porque fazer todos esses detalhes deve ter dado algum trabalho, né? E a gente percebe que esta igreja, ela tem uma estrutura boa, vi sala ali do lado, escritório aqui, banheiros, etc. Isso me dá um indicativo que essa igreja, ela deve ter mais de 30 anos, e que 30 anos atrás essa igreja foi muito forte. Porque não se constrói nada sem povo, não se investe sem pessoas, não se constrói se não tiver pessoas. Então essa igreja aqui, ela tem uma estrutura muito bacana. Já lembro de ter passado aqui na frente algumas vezes, mas não observado a igreja. Então, importante isso aqui, né? Uma igreja que tem uma estrutura muito bacana. Deus abençoe, não sei quantos membros tem aqui, líderes que estão aqui. Deus abençoe, amem este lugar, invistam nele para que continue crescente. Amém? Eu não vou ser muito técnico como o pastor João. A minha missão hoje é falar da igreja local. Então eu vou falar de coisas que não são novas, mas são eficientes. Meu intuito aqui não é falar de países, porque eu sou pastor e
não tenho tanto conhecimento como os missionários que estão aqui. A gente percebe, a gente lê alguma coisa, recebe algumas informações. Sou muito aberto a isso, já levei o Jocum lá, Giovanici, quero ver se levo os próximos dias de novo. Eu sou aberto a receber informações porque eu aprendo o quanto é importante, e eu não tenho coragem de fazer uma mudança dessa, ficar fora de casa tanto tempo, mas Deus levanta pessoas que têm essa coragem e esse chamado específico para ir. E nós podemos ajudar como igreja local também. E nós vamos falar dentro desse tema aqui. Obrigado, missionário, por lembrar de nós. Nós poderíamos hoje fazer uma foto do trânsito. Eu peguei o trânsito próximo de Ilha Branca dos Assis, parado, e dizer, missionário, nós não vamos. Frio, dia apropriado para ficar debaixo de um colchão, de uma coberta. E era justificativo, porque teve um acidente, até na TV apareceu a imagem do acidente. Mas eu percebo uma coisa, que quando a gente combina com uma pessoa, a gente não combina com a pessoa, a gente combina com a obra. E quando a gente dá uma palavra, irmãos, para mim não ia somente se morrer alguém da igreja, e que tem que ser muito próximo de mim, senão fica o obreiro fazendo culto lá. A gente tem que ter palavra, a gente tem que ter compromisso, a gente tem que ter iniciativa, porque tudo isso é importante na nossa vida. Aqui, esses bairros em Curitiba, andei muito, na minha mais adolescência, jovem, pregando nos bairros, andando a pé, andando de ônibus, e nunca deixei de cumprir aquilo que Deus a colocou no meu coração. Às vezes, irmãos, chegar com aquela expectativa tão grande de pregar, porque você é pregador itinerante, então você imagina que a igreja está bombando. Chegava lá, tinha pouquinha gente, igreja menor que isso aqui, mas você ia lá e tinha que dar o seu melhor, porque se eu não desse o melhor naquela época, eu não estava colhendo o melhor de Deus na minha vida hoje. Eu quero começar a falar aqui, quando Jesus chama os 70, Ele deu-lhe poder para ir. Mas antes de eu chegar nesse ponto, eu quero falar sobre alguns entraves da igreja local. Alguns entraves da igreja local, que nós vamos quebrar isso. Eu tenho que começar, eu tenho que lembrar tudo agora, abrir essa caixa. Diz que eu abro uma caixa por vez, tá? Vou abrir a segunda caixa agora. Irmãos, eu sou batista, tá? Mas eu termino não batista. Para mim é um prazer poder estar aqui hoje, porque eu cresci, minha família é evangélica, minha avó é evangélica, ela recebeu Jesus como seu Salvador em uma comunidade do interior, e quando ela recebeu Jesus, naquela época era muito difícil seguir Jesus, como hoje tem uma facilidade, porque os usos e os costumes, ela recebeu Jesus numa igreja tradicional, Assembleia de Deus, onde nada podia, e então a rádio era colado na Marumbi, não podia mudar de rádio, o ponteirinho era ali, só ouvia Mateusiense, ouvia os programas, e ali nós, quantas vezes, na minha adolescência, como jovem, eu ouvi muitas pregações, oração, do Fred, quando era na João Negrão, parece-me, a igreja, e se você está aqui, você é daquela época, porque ele, dentro de Curitiba, quem tem mais de 40 anos, falou nos principais nomes do grande avivamento, o crescimento da igreja, vai lembrar que ele está entre os 10 primeiros. Vai lembrar Pimentel de Carvalho, Assembleia de Deus tradicional, lembra-se do Takayama, porque a vida política dele, a história dele, vai lembrar do Aldade Castro, vai lembrar do Eduardo Drojevics, da Quadrangular, ao lado da Quadrangular, vai lembrar, quem mais? Já começou a faltar nomes desses mais conhecidos aqui, da Quarta Igreja, Agostinho Bastos, vai lembrar do Fred, e vai lembrar
de Jair Dietrich, da Brasil para Cristo. Também preguei no Brasil, tive a honra de pregar lá na Vila Or, na igreja deles. São nomes que marcaram épocas, né? Marcaram gerações, e que nós estamos aqui para fazer com que as gerações futuras possam lembrar de nós. Afinal de contas, você como líder, se você morresse hoje, alguém lembraria de você? Qual que é o teu ministério? Qual que é a força do ministério que você tem? Uma pergunta. Mas eu quero falar sobre os entraves da igreja local, porque senão daqui a pouco dá meu tempo, mando parar, levanta uma placa ali, né? E já tem que parar. A placa só de encontro. É. Esse dia passado, quando eu comecei a pregar, levantaram a placa. Maravilha, né? É verdade, eu preguei no encontro esses dias aqui. Quando eu comecei a pregar, Nova Vida em Cristo, o cara levantou a placa. O que é que nós pensamos aqui? O primeiro entrave da igreja local é vencer uma tradição, ser chamado. Todos nós, a gente chega numa conferência como essa, ou chega num culto de domingo, uma reunião de domingo, a gente pergunta assim, quantas pessoas foram chamadas aqui para servir o reino? Quantas pessoas foram chamadas para fazer a diferença na igreja? As mãos se levantam, e é até lindo, dá para fazer uma foto aqui de cima para baixo, assim, coisa linda. Mas na segunda-feira, quando a gente saiu do calor daquela reunião, que é a partida de futebol, que eu aprendi hoje também, a gente chama a pessoa e diz, olha, você levantou a mão ontem, então eu decidi que você vai fazer algumas coisas para o reino, vai trabalhar numa célula, vai me ajudar na igreja, no discipulado. E então a pessoa já não está mais naquele foco. Ou Deus falou tão forte com ela, ela chorou diante do altar, mas na segunda-feira, na quarta-feira, ela já não obedece mais. Ela já não está inserida mais dentro do seu reino. Porque elas não querem obedecer. E olha, para estar inserido no reino, para fazer com que para que nós tenhamos expansão do reino, nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer a voz de Deus. Nós temos que obedecer o ID. Nós temos que obedecer a visão da igreja, aquilo que o ministério está trabalhando. Nós temos que obedecer, entrar dentro de um propósito de obediência, e muitas vezes as pessoas não querem obedecer, elas querem servir, elas querem estar no ID, elas querem fazer parte do ID, mas não conseguem obedecer, e isso é um entrave que a igreja local muitas vezes não consegue superar. Eu quero falar do ID local, o ID nacional e internacional é com os missionários, mas eu quero falar do ID da igreja local, o ID na família, o ID do bairro, o ID na comunidade. Então não tem ID se não obedecer. Também as pessoas sentem que são chamadas, olha, tem algumas pessoas que abraçam a gente, missionário, e o Senhor me chamou, e etc. Mas chamou para quê? Para continuar na mesma posição dentro de uma igreja. A igreja, irmãos, não é para alisar a cadeira, não é para deixar a cadeira mais chata, não. O ID não é para ficar contando as luzes que tem no templo, a projeção na parede, não. O ID é nós irmos. Tem pessoas que dizem, eu fui chamado, Deus tocou na minha vida, eu senti um fogo que desceu do céu, que impactou a minha vida, mas nunca vai. Nunca vai. Vai lá na rua fazer alguma coisa, não vou. Ele tem tantas desculpas, tem tantas coisas que ela coloca em primeiro lugar, e o reino de Deus, buscar em primeiro reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Essas coisas ficam em segundo, terceiro plano, tudo é prioridade para ela, mas menos o ID, do reino. Elas sentem que são chamadas, mas não fazem, não vão.
sentem que são chamadas e querem, mas quando o pastor local, quando o líder da célula, o líder do louvor chama a pessoa para vir para um compromisso um pouco mais profundo, ou um pouco mais de tempo, a pessoa diz: eu não posso. Ela não vem, porque a sua mente está travada em um comodismo, um entrave. E aí ela diz: não, é o seguinte, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, eu vou continuar chegando na igreja, a igreja começa o culto às 19, eu chego às 18h55, 58, eu sou um obreiro na igreja e o culto começa às 19, eu chego às 18h45, eu dobro o joelho, eu oro, ou faço uma correria, e aí me apresento na porta como diácono, ou como servidor. Aqui é normal, eu estou dentro deste reino, e aqui para mim está bom. Nós como pastores, muitas vezes, a gente faz vista grossa, faz com que não esteja percebendo, o que não esteja vendo, porque a gente ama e não quer perder pessoas, mas no intuito de obedecer o ID, de fazer. Eu sempre falo que o ministério de louvor, para arrebentar no louvor, para que o céu pare e o céu direcione uma graça sobre o louvor, eles precisam chegar bem antes, no mínimo 2 horas, dobrar os joelhos, falar com o Senhor, apresentar as canções que serão entoadas, ter um direcionamento de Deus, ter uma palavra. Depois eles vão pegar o instrumento com muito carinho e dizer: Senhor, a minha mão está aqui, mas quando eu tocar, que seja como os dedos de Davi, que o som desse instrumento liberte pessoa, liberte o que está endemoniado, cure o enfermo, atrai a presença. Aqui não acontece isso. Tem músico marrento, hein? Marrento, que o cara é bom, e aí diz: ó, ninguém, se faltar eu lá, o culto não vai. Aí o cara faz lá umas poses, né? E acha que está arrebentando, irmãos. Arrebentar é servir o reino. Arrebentar é se apresentar ao reino. Eu tento sofrer com música. Eu cheguei para um rapaz, quando eu estava na igreja, abrindo a igreja, falei: me ensina esse negócio aí, eu sei algumas coisas, me ensina esse negócio aqui. Tal canção, toca em quantas notas? 3, 4 notas, tá bom. Deixa eu tocar com você. Agora na igreja é o seguinte: se alguém ficar muito marrento, não tem problema nenhum. Nenhum problema. Eu pego o violão, eu toco. Eu vou lá e canto. Posso não cantar melhor do que eles, não igual a eles. Mas a igreja não fica sem ser servido. Porque o reino de Deus não é de qualquer forma. Então essa é a forma que nós temos. Nós temos que nos entregar. O líder, o pregador, o discipulador também, não pode chegar na sua casa e dormir até meio-dia, ou o dia todo, ficar o dia todo no trabalho, o dia todo no celular, e depois chegar, colocar uma Bíblia embaixo do braço, o tempo, né? Hoje, graças a Deus, está moderna a coisa, uma Bíblia maior do que ele, e aí chegar diante das pessoas, e as pessoas estão assentadas, e ele não tem o que pregar, ele não tem o que ensinar, fica de janeiro a janeiro: vinde a mim, vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Quando a pessoa olha para ele, está dizendo: lá vem o vinde a mim, porque esta pessoa não se dedica em sentar e aprender, não se dedica em ler um livro, ele não vai num seminário, ele não aprende, ele não senta para aprender a ouvir a voz de Deus através de pessoas. Aí fica aquele negócio, chove não molha, e a igreja não cresce. O pastor se arrebenta, a igreja não cresce. Porque quem faz crescer a igreja não é o pastor, são as pessoas. As pessoas que fazem a igreja crescer. Nós somos gestores. Então sentem que são chamadas, mas não fazem. Nós temos que fazer.
Olha, entraves do ID, uma igreja acomodada. Olha, o maior problema, o câncer da igreja, um entrave de uma igreja, para que o reino não seja expandido, é uma igreja acomodada. Uma igreja acomodada é a igreja que não tem percepção do dia da manhã. Uma igreja acomodada é a igreja que não consegue sonhar com o amanhã. Uma igreja acomodada, ela está assentada-se em cima de uma pedra, só vendo em volta, ou ela está acomodada. Por exemplo, estamos com um forro de madeira, estamos com uma estrutura bacana, então vamos nos acomodar e assentar-se e ver janeiro entrar e janeiro entrar, e as pessoas passam na frente da igreja e verem a mesma igreja, porque quem está procurando uma igreja, não procura uma igreja acomodada, não procura uma igreja morta. Você pode não perceber, mas as pessoas estão observando a igreja em que nós pastoreamos, a igreja em que nós servimos, se esta igreja é ativa ou é uma igreja acomodada. Sabe, uma igreja ativa é a igreja que trabalha, a igreja que vai para a cela, a igreja que trabalha os ministérios, a igreja que é ativa. Não é uma igreja morna, parada, é uma igreja que está movimentando. Há um movimento e as pessoas estão observando que nunca é igual. Sabe por quê? Porque isto vai atrair pessoas. Atrair pessoas. Então, o comodismo é um câncer. Irmãos, tem pessoas que passam o ano inteiro, eu fico indignado com isso aqui, irmãos, fico indignado com esse negócio aqui. Talvez eu não volte mais aqui. Mas, irmãos, a igreja não pode ser acomodada, a igreja precisa ser viva, a igreja precisa estar em movimento, a igreja precisa trabalhar, irmãos, a igreja precisa estar bem sintonizada. A igreja, ela tem que mudar sempre, não mudar para o mundo, mas mudar as coisas. Aqui eu vejo que tem uma estrutura boa de som, etc. Irmãos, eu quero dizer para você que o ano que vem, isto aqui pode ser ultrapassado. Eu vou em algumas igrejas ministrar, e aí a pessoa fica comigo, eu vou lá para ouvir Deus, para tomar um café com a pessoa, dá vontade de chorar, porque ela começa a dizer: a minha igreja é um fracasso, a minha igreja não recada, a minha igreja é feia, o meu povo é feio. Mas eu olho na placa da igreja, faz um ano que o cara não lava a placa da igreja, eu olho para a lateral da igreja, é uma sujeira, precisa mudar. É o pastor da igreja. O cara não dizima, o cara não oferta, o cara não trabalha, a igreja é a cara dele. Cara, para mim inspirar a pessoa, eu tenho que ser inspirado por Deus. Eu não tenho tamanho, mas eu tenho inspiração. Eu não tenho tamanho, mas eu tenho fé. Na igreja é o seguinte: quando eu chego na igreja, eu vejo alguma coisa e digo: muda esse negócio aqui, vamos fazer funcionar esse negócio, nem que seja mudar a cadeira de ponta cabeça, mas não pode ficar, porque a única coisa que não se move é água de poço. Tem que mover. Tem que mover. Tem que mover. Então esse comodismo, o entrave para que a expansão do reino seja... Eu fico indignado, irmãos. Aqui tem os pastores que são chamados, eles foram chamados para isso. Mas tem uns boca de serelepe, perdão a palavra. O cara não ora, o cara não ajuda o pastor, o cara não sonha. E aí ele diz assim: pastor,
Eu acho que vai para as nações pregar. O cara nunca pregou para o vizinho, nunca pregou para a família. Vai fazer o que na nação? Vai levar o quê? Que experiência que ele tem? Que experiência que ele tem, irmãos? Nós temos que, se Deus tem um chamado, Deus vai ter um chamado, mas eu tenho certeza que os missionários que estão aqui, eles têm um chamado para isso, mas antes deles estar aqui, eles foram servos da sua igreja, eles sonharam, eles saíram da sua igreja com uma bênção, alguém colocou a mão, ou alguém abençoou. Irmão, missionário não sai com um terno, com a gravata, com a placa missionário. Quem que ungiu esse cara? Quem que delegou sobre a vida dele uma transmissão de autoridade? O reino tem que crescer, irmãos. Mas tem igreja que tem que fechar. Agora vai dizer assim, o pastor é contra. Não sou contra, não. Toda igreja que sai debaixo de rebelião, todo missionário que sai debaixo de rebelião e coloca uma placa, Igreja Jesus Salva, é uma igreja rebeliada. Esta igreja não tem propósito, porque o propósito é obedecer. Sabe, irmãos? Não levante a placa. Estou pregando aqui em Curitiba, um dia cheguei a... Depois de andar bastante, investi meu tempo, gasolina, pedágio, eu cheguei na igreja, fiquei esperando a palavra, cantaram olha, cantaram, só não cantou a saracura. Bom, louvor é bom, mas os demais enche o saco. Palavra. Conhecereis a palavra, e a palavra vos libertará. Eu pensei, sentei ali e fiquei pensando. O Senhor trouxe minha mente. Puxa vida. Você podia estar com a tua esposa, estar aqui. Você conhece a história do pastor dessa igreja? Me passou um filme. Será que esse cara não saiu rebeliado? Será que esse cara não tirou um membro da outra igreja? Será que esse cara não saiu dividindo todo mundo? Eu não conheço a história dele, estou aqui, estou contribuindo com o rebelde. Irmãos, a palavra sumiu do meu coração. A palavra sumiu do meu coração. É o que eu queria que terminasse mais o culto, o mais rápido possível, que cantasse bastante. Que aí eu dizia amém e ia embora. Então, a expressão do reino, nós temos que crescer. Quem sabe aqui nós estamos entre pessoas aqui que serão chamados para uma obra maior do que a nossa. Mas espere o tempo de Deus. Se Deus chamou, Ele vai direcionar as coisas. Mas saia pela porta da frente, não saia pelos fundos, não saia pela janela. Então, esse comodismo é um entrave. Um outro entrave de uma igreja para que a expansão não cresça ou não avance, é uma igreja que não ora, é um povo que não ora, e sem oração não tem combustível. É um carro bonito, perfeito, mas se não colocar combustível não roda. Não é estrutura, irmãos, não é o som, não é as luzes, não são as cadeiras. Isso faz parte de uma apresentação legal e importante, eu prezo muito por isso. Mas o combustível da igreja local, para que este reino avance, ainda continua sendo joelho no chão, jejum e oração, porque não existe uma hierarquia espiritual que respeite a luz, que respeita a placa, ele respeita oração.
Oração. O pastor falou aqui, né, em Efésios 6,12, que nossa briga não é contra a carne, é contra o sangue, e as potestades, hierarquias, etc. Então, é na oração. A oração, ela produz libertação de todos os entraves espirituais. Oração, ela produz um aquebrantamento. Oração traz o céu para a terra. Oração produz milagres. Oração abre portas. Abre portas. Sabe, a oração é tão tremenda, é tão poderoso, porque a oração, ela faz com que esse reino seja estabelecido. Oração. Sabe, quando eu cheguei em Quitandinha para abrir a igreja, uma célula, minha menininha tem 18 anos, ela tinha 4 para 5 anos, aí nós começamos a trabalhar, a igreja tem 12 anos e meio, fiquei observando o campo com os espias, comecei a trabalhar. Foi difícil, só eu sei quanto foi difícil, mas eu descobri uma coisa, ou já tinha dentro de mim, mas eu tinha que exercer. Falei com Deus, Deus, eu quero abrir uma obra aqui para ganhar pessoas. As lutas são grandes. E eu coloquei um propósito. Vamos orar. Arrumei um envelope. No monte, oração, campanhas, orações. Eu fiz uma campanha maluca de 21 noites do mês de julho, dia 1º de julho, dia 21 de julho. E naquele ano, quando não chovia, geava. A Sarinha hoje, que até casar já casou, nos últimos dias, então a descida para o monte, ficou um pouco lisa, você só via aquela bolinha rolando e dizia, a Sarinha que está descendo. Mas eu com o envelope embaixo do braço. As pessoas não sabiam o que eu queria, aonde a igreja chegasse, eu dizia, vamos orar, povo, vamos orar, povo, vamos orar. E então, eu colocava debaixo do joelho e orava em cima do envelope. Às vezes eu deitava, colocava a boca no envelope, e tudo estava travado, as condições eram desfavoráveis a mim. Sabe, irmãos, o mensageiro da mensagem ruim é tão covarde e violento que ele te desestrutura muitas vezes. Estou orando, quem sabe eu vou dar testemunho, de venha pregar, tá bom? Porque o ID também é com testemunho, com propósito. Orei muito a Deus. Eu era pastor auxiliar em São José dos Pinhais, numa igreja que aos domingos tinha dia que chegava a 400 pessoas. Eu estava numa obra que era eu, a pastora, a minha filha, o Rui, o cachorro dele, e depois 3, 4 pessoas. O dia que lotou deu 12. A igreja era 2,20 metros aqui por 6. Aqui era a minha catedral. E as pessoas me malhando, me perseguindo, me botando eu para baixo. Estou orando. Sabe quando Deus chama, não está chamado. Quando Ele separa, Ele se separou, não tem quem tire. Aí estou orando. Vou voltar para São José, esperar uma igreja em Curitiba, São José dos Pinhais, etc. Vou ficar numa boa. Vernão, eu era auxiliar de luxo. Sabe o que é auxiliar de luxo? É o cara, reserva. Porque eu estava 15 anos e meio com um pastor, mais de 15 anos. Então, quem pregava na ceia, se não fosse o pastor, era eu. Quem batizava, se não fosse o pastor, era eu. Quem encerrava o retiro, se não fosse o pastor, era eu. Nas igrejas que ele não era muito de pregar fora, então todos convidavam para pregar fora, e dizia, não, eu não vou, mas tem o Dilcinho que vai. Aí eu ia. Estava muito bem confortável lá. Mas eu tinha uma missão no coração, ser pastor de uma igreja. Cheguei no sábado, um frio, invernão. Falei, Deus, eu vou desistir desse negócio aqui, eu vou passar esse povo, abrir a Batista. Falei, vou dar esse
essas pessoas para Batista, eu sou amigo deles, eles cuidam, e eu vou tocar minha vida. Já tinha um númerozinho bom. Aí eu pego um papel, eu gosto muito de escrever, de colocar as coisas. Aí cheguei a minha esposa dormindo, e a Cauane dormindo. Falei, amanhã tem que levantar 7:30 da manhã, porque 9 horas eu tenho que estar lá. Eu sou auxiliar de luxo, não posso atrasar. Tem que levantar com a geada amanhã cedo, para levar a minha família para São José dos Pinhais. Aí eu pego uma folha de papel, começo a desenhar uma maquete de uma igreja, brincar com a maquete, desenhei o quadrinho, coloquei o quadrinho, etc. E fiz uma cruz grandona lá no final, coloquei uma cruz e coloquei Capela da Fé. Aí eu chego na manhã de consagração, de batismo, de consagração, todos os líderes, 89 líderes, para participar. Era convocação, não era chamado, convocação. Eu sento na terceira linha de cadeiras, não estou de gravata, nada, sentei normalmente. E aquele clima bacana, o pastor disse, vamos terminar o louvor. Terminar o louvor agora. Nós temos um pastor dos Campeiros de Cristo, indicado por ele, está passando por Curitiba, está aqui nesta manhã, vai trazer uma palavra para nós. E aquele cara pega a palavra, e quando ele olha para mim, eu senti como cruzasse algo dentro de mim. E ele vai pregando uns 15 minutos. Interessante. E sabe, Deus trouxe aqui só para dizer que Ele é bom com você também. Ele olhou para mim e disse, esse jovem, tinha cabelo não branco, preto, né? Fica em pé você que está do lado dessa jovem senhora com essa criancinha. Coloque em pé, né? Tem coisas que você está acostumado a ouvir. E todo aquele que prega, aquele que faz uma obra, alguém diz assim, você foi chamado, você é de Deus, você está acostumado a ouvir isso aqui. Ele disse, eu vejo em você uma grande chamada. Deus tem um propósito na sua vida. Até aí tudo bem. Eu fui chamado com 7 anos para a obra. Meu pai abandonou nós com 7 para 8 anos, não veio mais, não sei onde que mora, não sei se está vivo ou está morto. E ele foi lá em Mafra, me levou na igreja, depois de uma separação e tantos entraves na vida. E ele está naquele culto, uma manhã de Deus extraordinária, uma sexta de Deus, um sábado de Deus, um domingo de manhã, que eles iam à igreja para servir. Deus os batizou no Espírito Santo de manhã. Nós chegamos à noite, após andar uns 4 quilômetros a pezinho, não tinha ônibus no bairro. Eu sento no meio da igreja com o papai, porque sentavam homens de um lado e mulheres do outro, e aquele senhor começa a fazer uma oração. Eu percebi que os linhares, o templo mexeu. Pessoas eram arrebatadas, tomadas por uma glória. Ele não pregou, o céu desceu. Pessoas eram levadas de carrinho de mão para casa e iam voltar à normalidade no outro dia, falando em línguas. E eu olhei para aquele cara, ainda sendo uma criança de 7 para 8 anos, eu olhei para ele e disse, quando eu crescer, eu vou ser um pastor como você. Eu saí pastor daquela noite da igreja. Saí pastor daquela noite da igreja. Então isso é normal. Ouvi uma palavra. Ele disse, olha, eu vejo que você não vem de uma cidade que não é daqui, você vem de longe. Você tem um comércio, nós tínhamos uma loja.
Ele disse: você vem de longe, você vem de perto, você tem uma dificuldade. E começou a falar na minha vida, e o coração começou a acelerar, e eu comecei a sentir que realmente não era uma palavra jogada, tinha uma revelação de Deus atrás daquilo, porque ele começou a narrar a minha vida sem nunca ver. Ele disse: eu preciso continuar a pregar a palavra, mas antes eu vou te dar a última palavra. Eu vejo você em volta de uma mesa sentado esta noite. Eu vejo você com papel branco e uma caneta. Você desenhou uma enquete, você fez um quadro, você desenhou uma igreja, você colocou uma cruz sobre este papel. E quando você colocou a cruz, Deus bateu o martelo: a cidade é sua. Oração. Tudo que estava travado destravou. Oração. Irmãos, oração, deixa eu trazer para você um pouco da igreja local, como é tremendo, oração, magnífico, legalizamos tudo, organizou, saí daquela salinha de 2 e pouquinho, fui para uma maior, e aí na maior, cheguei lá de manhã, pastor César, o cara medindo o terreno, colocando umas estaquinhas lá, eu falei: o que vai fazer aqui desse lado? Fazer um barracão maior aqui, quero construir um negócio maior aqui. Falei: construir, porque eu vou alugar esse negócio aqui, já é meu, nem sabia quanto que ele ia cobrar, irmãos, já é meu esse negócio aqui. Isso você paga certo o aluguel da salinha, está numa sala maior, eu vou fazer, mas vai dobrar o aluguel, tá? Falei: não tem problema, é meu esse negócio aqui. E Deus começou a trabalhar e começou a trazer pessoas. Nós mudamos para um salão, já ficou bacana, mais bonito, um salão que é o tamanho desse aqui mais ou menos, acho que um pouquinho mais estreito, mas já tinha isso aqui, já cabia um pouco mais de pessoas, já consegui trabalhar mais. E aí eu falei: eu vou comprar o terreno. Eu falei para a mulher: vende esse terreno para a igreja. Não vendo. Aumenta essa igreja para mim, eu quero fazer um negócio bonito aqui, quero colocar 200 pessoas ou mais. Não dá, plantar lavoura dá menos prejuízo que a igreja. Como é que dá prejuízo? A lavoura, o bicho come o valor da mercadoria, às vezes não pega o mesmo preço, dá uma chuva, ou cai pedrisco, mata a plantação, e lá só colher o dinheiro, tudo que fazia a igreja, né, nós que fazia calçado, nós que pintava, nós que zelava, ele só recolhia o dinheiro, e não estava bom. E aí um certo dia eu cheguei a pastora Josi, que era do louvor, com o pastor Emerson, que era meu líder de louvor. Eu cheguei, ela estava um pouco jaruru, e eu falei: o que aconteceu, filhinha? Ela disse: pastor, eu estou triste. Falei: por que está triste, filhinha? O que aconteceu? A gente percebe de repente que tivesse brigado com alguém, né, ou discutido com alguém do louvor. Ela disse: pastor, eu estava aqui abrindo a igreja, e a mulher do aluguel disse o seguinte, que ela não vai construir nada aqui, e que o pastor quer comprar o terreno. Eu falei: quero comprar, claro que quero comprar. Ela disse: só que a igreja não compra, ela falou que o pastor não compra o terreno com moeda. Aquilo, irmãos, eu sou sanguíneo. Eu falei o seguinte: agora nem de graça eu quero esse negócio aqui mais, a gente vai sair daqui, a gente vai comprar um negócio. Agora é com o Senhor, agora eu mirei mesmo, agora o negócio vai ser aquilo. Senhor, agora é um terreno para a igreja, num local bem colocado, porque a igreja hoje, irmãos, escuta aqui, a igreja antiga, ou a igreja de pessoas sem visão, é perto do cemitério, é lá onde os bichos perdeu as botas, é lá onde tudo me dá, no lugar mais ruim, na rua sem saída, sem um futuro promissor, lá é a igreja. E dizemos que Deus é tão grande. Eu falei: Deus, isso eu não quero, eu quero um local bonito, bem central, e um terreno grande, é isso que eu quero. Tá bom, Senhor? Tá bom. Hoje você vai sair com uma visão de águia daqui. Aí eu comecei a procurar o terreno, fui no lugar, não deu certo, Deus sabe todas as coisas. Achei um terreno lá, levei o bispo e falei: ó, Deus, isso aqui vai aterrar, terreno aterrado, vai ter que fazer, quem sabe, tem que fazer uma batistaca. Deus, fique tranquilo. Eu ouvi a voz dele.
Aí comecei a procurar, eu passo na rua, eu estava na rádio, daí desci para a rua, vi um terreno um pouco sujo, uma plaquinha apagada, bem apagadinha, telefone lá. Falei, pô, que tá legal, hein? À frente da igreja, aqui tinha um morro assim. Falei, não está bem legal aqui, mas o terreno é bem localizado. Eu vou tentar. Liguei o telefone. Eu sou mais quando eu te falo, não sou tão pregador, sou batista. Peguei o telefone, quase no último turno. Alô? Quem fala? Eu conheci a voz. Digo, meu irmão, compadre Lúcio, sou teu amiguinho, Dilcinho Damas. Como é que está? Tudo bem? Tudo bem. O que precisa? Comprar seu terreno. Os olhinhos dele brilhou. É para vender mesmo, polonês, né? É para vender mesmo. E é 200 mil o terreno à vista, e eu estou precisando mesmo. Eu te vendo o terreno. Falei, calma, filhinho, baixa um pouco a velocidade. Baixa um pouco a velocidade. Lúcio, eu vou te comprar esse terreno, sabe o que é letra? Quem é do interior vai saber, vocês falam da cidade de 18 mil habitantes, 20 mil habitantes, sabe? Letra, nós quando éramos meninos, vendia bicicleta, então fazia uma tal de letra com uma promissória. Mas nunca você pagava a promissória para quem vendeu. Aquele cara já tinha dado a promissória para outro, de repente batia alguém. Eu estou com uma letra tua para cobrar bicicleta aqui. Porque a letra já comprou uma galinha, já comprou um porco e tal com a letra. Tá louco? Vender 200 mil na letra, você está louco? Dá teu carro e dá 100 mil de entrada. E eu pego o carro e mais uns 50, 60, 70 de dinheiro. Falei, o carro é meu, filho. O carro não é da igreja, o carro é meu. E eu não tenho todo esse dinheiro, rapaz. Eu não vendo. Falei, tá bom. Tá bom, disse, Lúcio, esse terreno é da igreja. Tá bom. Aí, irmãos, veja bem, uma igreja que não se acomoda, uma igreja que ora. Eu tenho umas percepções que não são revelações, são direcionamento de Deus. Eu saí da rádio de manhã, 10 da manhã. Eu saí sentindo o coração para comprar o terreno hoje. Ele tinha um restaurante na BR, eu falei para a esposa, hoje a gente não vai almoçar em casa, a gente vai almoçar lá no restaurante do Lúcio, porque eu vou comprar o terreno. A mulher não acreditou também. Mas foi, né? Para comer foi, né? Ou não, ela já tinha. Esperei todos comerem, esvaziou o restaurante, fiquei ali sentadinho, tranquilo, e ele chegou lá, tudo bem, e estava boa a comida, estava boa, e agora, então tudo ok, que mais eu quero? Comprar o terreno. Mas se trouxe os 50 mil e os carros, os 100 mil em dinheiro? Falei, não, é na letra, Lúcio, eu não te falei que é na letra, filhinho? Não. A mulher não vende, eu falei, chama a mulher. Chama a mulher aqui. Ela está na cozinha, digo, chama, veio, coitadinho lá. Ele quer comprar terreno aí, Sandra. E na letra. A mulher guardou. Deus é livre. Não vende, não vende, não vende. Eu falei o seguinte, viu? Lúcio e Sandra, o terreno Deus marcou, tá bom? Vocês não vão vendendo para ninguém, agora é da igreja. Eu vou esperar vocês ir atrás de mim, tá bom? Irmãos, voltei para casa, a minha esposa disse, viu? Ele não vendeu. Falei, não vendeu para agora, mas vai vender. Passado nem menos de 10 dias, o telefone tocou, olhei o cara, eu estava perto da mulher, eu falei, o Lúcio está ligando, e ele vai vender o terreno. Aqui é o Lúcio, eu falei, compadre Lúcio, que bom, cara, ouvir sua voz, porque você vai vender o terreno na letra.
eu falei, que maravilha. Ela disse assim, sabe o que aconteceu? Eu falei com a mulher vai vender o terreno para você. Mas antes de eu vender o terreno, eu quero te dizer uma coisa, que o pai dela, que já morreu, comprou o terreno de um crente, e o crente disse que ali seria uma igreja. Então, eu vou vender para o seu terreno da igreja, e os blocos que estão lá para fazer o muro, também já é teu, na letra mesmo. Sabe o que é isso? Poder da oração! Poder da oração! Não. Calma. Eu vim aqui para colocar asa nos teus pés, ou nas suas orelhas. Eu não sou melhor do que todos, mas eu vivo um milagre a cada dia. Aí ele chegou, tinha um caixa na igreja, dei 5 mil para ele arrumar os documentos, terreno. Rapaz, eu fiz a percepção, 50 mil de entrada, eu tinha acho que 20 ou 25, eu tinha que pagar o aluguel, umas coisas, eu falei, sobra uns 20 então, 20, 25, sobra no caixa. Era mês de aniversário da igreja, eu falei, porque é o seguinte, irmãos, uma coisa que eu não tenho dificuldade de falar em dinheiro, tá? Não tenho dificuldade de falar em dinheiro, porque eu vivo um milagre também. Falei, eu vou fazer uma campanha, fotografei o terreno, vou colocar no telão da igreja e vou dizer o seguinte, quem vem comigo para nós levantar 30 mil de oferta? Eu imaginei, então a igreja levantava lá, tinha umas 100 pessoas no culto. Imagina, alguém vai dar 1.000, alguém vai dar 500, alguém vai dar 200, 30 mil. Eu levanto os 30 mil aqui, mais o 20 que eu tenho em caixa, está 50. Rapaz de Deus, eu faço um negócio na semana. No primeiro domingo, preparei o ambiente, coloquei o terreno, falei, domingo que vem a gente vai fazer algo extraordinário aqui com esse terreno, que era a oferta. Na mesma semana, a prefeitura baixou um decreto, todas as igrejas fechadas por tempo indeterminado pela Covid. Irmãos, eu pensei, perdi o 5. Como é que eu vou levantar esse dinheiro? O povo não via para a igreja, estava fechada a igreja. A pastora teve uma direção de Deus, colocou o nome de cada pessoa. Se você entrar no Facebook da igreja, você vai ver lá, vai estar lá as cadeiras, puxar lá o nome de cada um e orar.